das folhas, da seiva das árvores, dos troncos, da madeira, das raízes, da terra, da água, de tudo que é vivo, dos bichos, dos grandes animais que mantêm esse ecossistema ativo e vivo. Que nós possamos também absorver esse oxigênio de vida, de força, de vitalidade, de renovação da esperança, para iniciarmos nosso correspondente de hoje. Os caboclos permaneçam ali de guarda e sentinela, nos higienizando, nos purificando, realizando uma profilaxia ao redor do nosso campo magnético, de forma que nós saímos daqui limpos, higienizados e renovados, e possamos também sair com o nosso espírito alimentado, absorvendo e entendendo mais um pouco daquilo que será dito aqui na noite de hoje. Que nós anjos guardiões estejam aqui e que nós tenhamos a nossa corrente abençoada no círculo de força dos grandes caboclos que ao redor dessa casa fazem presente nesse momento. Vamos respirar fundo, buscar silenciosamente a presença de Deus, convidar a Deus que se faça presente na nossa mente, no nosso coração nesse momento. Vamos nos desligar dos nossos problemas terrenos, do nosso cotidiano, tudo aquilo que nos prende, e vamos interiorizar a presença de Deus, cada um silenciosamente, convidando a Deus para se fazer presente no meio do seu coração. Respirando bem fundo e soltando a respiração suavemente. O livro dos Espíritos, Allan Kardec. Encarnação nos diferentes mundos. Pergunta 172. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Não, não todas, mas nos diferentes mundos. A que passamos neste globo não é a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Essa pergunta está tratando da pluralidade das existências. Além da pluralidade das existências, está tratando de um assunto que muito me agrada, que é a existência em outros planetas, que é um assunto muito pouco explorado pela maioria das religiões. E as pouquíssimas religiões que tratam desse assunto, elas não se aprofundam nessa temática, né? Coisa que a Umbanda faz com muita profundidade. O kardecismo também, embora não tenha isso como bandeira, a Umbanda também não tem isso como bandeira, mas são assuntos tratados claramente, né? E sei que esse assunto me agrada muito, né? Às vezes até para a gente ter dimensão do nosso lugar no mundo. Às vezes a gente se acha grande demais, com os nossos problemas grandiosos demais, e no momento que a gente pudesse se projetar, abrindo uma tela do universo para cá, e olhasse o mundo, a gente se enxergasse como um indivíduozinho, uma célulazinha, com suas micro-ocupações, a gente ia perceber que existe uma gigantesca construção da obra de Deus ao nosso redor, que a gente às vezes não percebe. E isso é muito importante para a gente às vezes entender o nosso tempo de existência, a nossa breve passagem pela vida. É exatamente por isso que ele está dizendo, que a gente não tem as vivências apenas nesse planeta, no planeta Terra. Deus colocar, para quem acredita em Deus, foi Deus que colocou. Para quem não acredita, vai dizer que é a ciência. Né? A ciência sozinha deve ser uma entidade chamada ciência. Né? Às vezes os cientistas eles chegam a um grau de radicalismo, de ceticismo quanto à existência de Deus tamanho, que é mais ou menos como se eles justificassem a ciência explica. Tá, mas espera aí, cara pálida, a existência passou a existir depois que já haviam mais ou menos 6 milhões de anos de existência na Terra. Isso é a própria ciência que diz para a gente também. Então, obviamente, que os planetas e todas as formas de vida presentes no planeta Terra já estavam aqui. Né? É a mesma coisa que a gente querer falar de história do Brasil. Os índios estavam aqui há 3 milhões de anos. De repente chegam os portugueses e dizem que descobriram o Brasil. Ninguém descobriu o Brasil. Encontraram o Brasil, é diferente. Se eu chegar na sua casa
estou encontrando a sua casa, eu não estou descobrindo a sua casa, eu descubro aquilo que ninguém conhece. Hoje mesmo descobriram uma espécie de peixe, a gente imagina que tudo está sabendo nesse mundo, né? Não, descobriram, vocês viram na reportagem? Descobriram uma espécie nova de peixe. Eu falei, caramba, ainda estão descobrindo coisa no mundo. Aí a ciência queria ver como é que a ciência vai explicar, né? O que é isso? É uma espécie nova, da nova geração de peixes. Estão se renovando. Então, às vezes, falta a alguns cientistas a humildade de reconhecimento de uma força criadora. Eles chamam, até às vezes chamam de força criadora, mas não querem titular de Deus, em nome dessa força criadora. Como a gente, de qualquer religião, a gente vai chamar de Deus, quem não chama de Deus vai chamar de Jeová, quem não chama de Jeová vai chamar de Alá, vai chamar enfim, os diferentes nomes que existem, Oxalá, vai chamar de várias formas. A gente sabe que isso é um processo criador, mas o interessante é que algumas religiões, apesar de eles admitirem a existência de Deus, eles admitirem a existência da alma, não conseguem admitir a existência em outras vidas, né? E também não conseguem admitir a existência em outros planetas. Né? Como é que se dá isso? Eu não consigo, quem já teve a oportunidade de olhar numa luneta para o espaço, para o universo? Alguém que teve essa oportunidade? Nós até o primeiro passeio que nós fizemos com as crianças da ONG foi justamente para o planetário da Gaza, porque foi a forma que eu tive de, como eu não podia falar de religião, eu vou apresentar Deus a elas, através do universo. Eu quero saber que quem olhando o universo vai dizer que Deus não existe. Né? Tem que ser muito distante da admiração da engenharia divina para não acreditar que Deus existe. E aí foi realmente assim, uma coisa mágica, né? Algo muito mágico. Como eu sempre olhei o universo desde pequena, tanto a olhos nus quanto com letras, eu acreditinha e tal, não sei o quê, eu sempre ficava falando, meu Deus, né? Tantos planetas lá, só tem vida aqui, chega a ser presunçoso. E nós somos tão especiais, somos a criação divina mais especial de Deus, e só tem vida aqui, não tem vida nesse lugar. É a mesma coisa que não considerar que o tigre tem vida e o vegetal também não tem vida. É a mesma coisa, Deus criou os planetas, criou tudo. Claro, agora nós é que não temos evolução espiritual para dialogar com esses entes viventes que estão por lá, né? Nós que somos umbandistas, kardecistas, a gente estuda a religião e sabe que a maioria dos escritores e dos cineastas de ficção científica, eles são médiuns em potencial, mas vieram com um tipo de mediunidade não para trabalhar dentro da Umbanda, não para ser um sacerdote religioso, mas para receber comunicações de outras esferas, de outras dimensões, e projetar aquilo através de livros ou das telas dos cinemas e da televisão, para nos aproximar um pouquinho da realidade. Né? Para a gente não achar que o mundo é irreal, mas aí a gente chama isso de ficção. A gente vulgarmente chama de ficção. Né? E pode ser uma ficção mesmo. Né? Ainda agora no carro eu vinha falando quando acho que daqui a uns 20 anos o helicóptero já vai estar um pouco mais popular. André Rio. Aí eu falei, não, eu prefiro acreditar nisso para fazer uma fuga mental do trânsito, que é uma coisa insuportável. Mas também consigo ver isso muito fácil. Porque a ficção, ela está sinalizando isso pela sociedade toda. Eu lembro de falar de bina de celular. Para não falar do celular, eu vou falar da bina do celular. Eu que trabalhei vendendo celular, que me sustentei com isso muito tempo, quando eu falava assim, olha, vai ter em breve, esse telefone você pode comprar, porque em breve vai ter sistema de bina. A Telemar, ainda era a Telemar, ela vai ativar esse sistema e tal. E aí eu vendia igual água aqueles aparelhos, né? E tinha gente que falava assim, no celular, como é que eu vou ver uma pessoa me ligando no celular? Eu falei, você vai ter assim e tal. Caramba, quando eu peguei o primeiro telefone com bina, eu falei, caracos, dá pra ver quem tá ligando. Dá pra ver quem está ligando. Hoje isso é banal. A gente atende ou não atende. Atendo ou não atendo. Mas antes, cara pálida, não tinha esse sistema. Gente, eu estou falando de menos de 10 anos atrás, menos de 20 anos. Consegue entender? Algumas coisas, o celular, na verdade, foi escrito no livro de Chico, no Evolução em Dois Mundos,
Acessando as emoções. Ninguém entendia. Ninguém entendia o que estava sendo falado lá. Aquele aeróbulos que é descrito no nosso lar, nada mais são do que os trens de ferros, os trem balas, que não tocam no trilho para poder deslizar, né? A palavra correta é deslizar. Praticamente pode ser que é voar, né? Porque se não toca no trilho, como eu não tenho conhecimento técnico para explicar o que é, até já estudei isso, então não sei explicar. É mais antigo, ele é o ímã. Eles botam o trilho, é o ímã, e o outro lado é o oposto. Aí eles não tocam, aquilo vai. Aí cria um campo de força que sustenta eles no ar. Não é óbvio. Só não está falando dos trilhos. Mas a gente não sabe da quantidade de mineral que está provocando minério, que está provocando magnetismo, que faz aquilo. Até porque ele circula em nosso lar, né? Quer dizer, possivelmente tem plantado na terra, né? No campo, claro que no campo etérico, aí é até muito mais fácil, que faz ele fazer aquela circulação. Nada demais. Né? Então, quando eu falei isso, eu falo pensando mesmo, né? Porque a tendência é a gente chegar no nível dos filmes de ficção. Eu não estou falando todos os filmes de ficções. Porque se tem médiums do bem, tem médiums do mal. Tem também os carapazes que vão pegar só as imagens jogadas pelos espíritos lá de baixo. E aí vão jogar aquelas visões catastróficas e tal, para apavorar, para assustar, para desombrar. Oi? Aqueles ataques, né? Aqueles ataques e tal, pá. Mas, quem foi que disse que a Terra não tem nível? Eles falam que um planeta livre é mais distante da perfeição, né? São vários tipos, né, de espíritos, né? Vários estados graus de medida. Inclusive, na última corrente, a gente até arrebatou muito essa conta, né? 4 espíritos, 6 espíritos desencarnados para cada um encarnado. Quer dizer, 4 é negativo, o outro é positivo, um é o teu anjo da guarda, você agarra com ele. O outro é algum ancestral teu, né? Claro que a gente está guardando as devidas proporções, cada caso é um caso, cada caso é um caso, cada caso é um caso, né? Tem gente que vai ter 30 espíritos iluminados te protegendo. Lembra aquela cena que eu sempre adoro contar essa história? Da parteira que eu conheci lá no Pará? Quando a mulher chegou, antes dela chegar, veio entrando uma luz. Dentro da casa, eu falei, será que está fazendo alguma coisa? Estava no meio do mato, do lado do Igarapé, no meio da Amazônia. Eu falei, não, mas a casa só estava hospedando o Pai Santo, Igarapé, pelo pé. Estou no meu meio. Todo mundo é médico, todo mundo tem sensibilidade espiritual, estou vendo alguma coisa. Quando acaba, não era uma pessoa, chegou, tocou em mim, apertou, eu falei, meu Deus do céu, dona Zé, da guia. Quantos? Eu vou chegar lá. Aí eu falei, meu Deus, quanta luz essa mulher tem. Essa mulher, será que ela é uma santa? Ela tem aparência indígena, é uma cabocla, uma índia, não sei o quê. Sei na minha, a senhora de 70 e poucos anos, eu não ia saber atinar de perguntas. Daqui a pouco foram me apresentar quem era, quer dizer, uma parteira com mais de 5.000 partes. Se você considerar que cada anjo da guarda, cada parte que ela fez, agradeceu a ela pediu para o meu espírito falar dela, positivo. Consegue entender? É um paradão de luz. Você não tem noção, é muita luz. É muita luz. Né? Então ela é um tipo de pessoa que os inimigos dela deve ficar muito cansado, cara. Você não deve conseguir fazer nada. Então, guardando as devidas proporções.